Olá, boa noite a todos. Que ótimo ter todos aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um culto online da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. E é chegado o momento de louvor, hora de soltar a voz e render graças ao nosso Deus. Vamos cantar juntos? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar.
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com a sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos agora conferir os avisos desta semana. Olá, queridos, boa noite. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós gostaríamos de agradecer a vocês que têm contribuído com os dízimos, com as ofertas, que têm sido fiel nisso. Graças a Deus, a nossa igreja ela tem conseguido cumprir os seus compromissos e nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigada pela sua fidelidade. E aos casais, vocês não podem perder o jantar dos namorados esse ano. Será no dia 12 de junho, às 9 horas da noite, pela plataforma Google Meets. Isso mesmo, vai ser online. Tom e Mirinha Jundiaí, eles vão estar com a gente. Pessoal, corre lá, garante a sua vaga e vamos jantar juntos. Prepara lá sua mesa bem bonita com seu marido, com a sua esposa. Entra na plataforma quando der o horário e vamos participar desse momento, mesmo estando distante, mesmo online, porém vai ser muito, muito, muito especial, eu tenho certeza. E atenção às crianças, nós teremos celebração online com as crianças. Será no dia 14 de junho, domingo às 3 horas da tarde. Será pela plataforma Google Meets e o tema será o Exército de Cristo. Pais, fiquem atentos, não deixe que o seu filho perca essa oportunidade. Quem vai estar com a gente vai ser a Priscila de Souza, da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Criançada, fique atenta aí, tá? E não esqueça, dia 14 de junho, às 3 horas da tarde. Será online pela plataforma do Google Meets.
E só reforçando as nossas lives, elas continuam acontecendo todos os dias às 7 horas da noite pelo perfil IP do aeroporto. De segunda a sábado, 7 horas da noite pelo perfil IP do aeroporto. E no perfil IP do aeroporto _jovem, nós também estamos realizando as lives, porém agora nós estamos realizando às terças e às quintas-feiras às 10 horas da noite. Não deixe de participar com a gente. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, principalmente neste momento, né, que o mundo e o Brasil está vivendo as incertezas desse vírus aí. Nós não sabemos o que está por vir, mas de uma coisa nós temos certeza, né, que o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele está presente nas nossas vidas, está sendo fiel com a igreja, né, com os irmãos. A gente tem visto aí que a igreja tem conseguido cumprir com as suas responsabilidades, com os seus compromissos, né? E mais ainda os irmãos, né? Estão sendo fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas, né? A gente tem visto aí, né, que esse dia agora, dia 19, foi o dia D, né, da Igreja em Ação, que a nossa igreja, né, os irmãos conseguiram quase 40 cestas de alimentos, né? Fazendo uma conta rápida e básica aqui, essas 40 cestas de alimentos dá para alimentar, irmãos, entre 120 e 150 pessoas, né? São 40 famílias mais ou menos. E a gente tem visto o quanto Jesus tem sido, quanto Deus tem sido generoso, né, na nossa vida. Aí tem um texto aqui de Êxodo que fala assim: disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar, né? Então aqui está falando daquele coração desejoso, aquele coração que tem aquela obrigação gostosa de poder doar, de poder ofertar, né? Esse coração generoso, o desejo de contribuir, de poder ajudar aí esses menos favorecidos, né? Então vamos orar a Deus, pedir, né, que Deus continue nos abençoando, que não deixe faltar o alimento nas nossas casas, né, nos nossos lares. Vamos agradecer Ele por esse momento, né? Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ser fiel, Senhor. O Senhor ser generoso com a nossa casa, com a nossa igreja, com nossos irmãos. Senhor, venho te pedir, Senhor, pelo trabalho, Senhor, de cada um, pela saúde, Senhor, de cada irmão, de cada membro dessa igreja, Senhor, que pôde contribuir, que está contribuindo, Senhor. Não deixe, Senhor, faltar saúde, Senhor, não deixe faltar, Senhor, o seu trabalho. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa igreja, Senhor. Não desvie, Senhor, os seus olhos de cada um de nós, porque necessitamos, Senhor, da tua presença em nossa vida. É essencial, Senhor, que estejamos juntos, Senhor, unidos, Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja, Senhor, que está sendo um diferencial nesse bairro, Senhor, que ela continue assim, crescendo, Senhor, e crescendo, Senhor, acima de tudo, Senhor, na tua palavra, no teu conhecimento. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a saudade continua, né? Esperamos aí que esse problema passe o mais rápido possível, para que possamos estar juntos na igreja. Tenho sentido falta dos irmãos, tá bom? Fique com Deus, um abraço. Chegou a hora de ouvirmos a mensagem de Deus para nossos corações. Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo na paz de Jesus? Como passaram a semana? Vamos aqui seguindo no nosso encontro online, não é? A maneira
que Deus nos dá nesse tempo para a gente se encontrar, para a gente ser igreja, mesmo com esse contexto da quarentena. Eu queria trazer o tema novo para esse mês, começando nesse ainda último domingo de maio. Eu queria falar sobre o que a igreja está aprendendo com a Covid-19. Então, ao longo desses meses, desses dias que a gente tem passado, eu vim pensando a respeito do que a gente poderia aprender como igreja de Jesus, nesse tempo da quarentena, de coronavírus, tudo isso que a gente tem enfrentado. Nós já estamos há 2 meses e meio, mais ou menos, 2 meses e 10 dias, 12 dias, em quarentena, e a gente não poderia imaginar, que nós passaríamos por esse momento. Todos nós certamente tínhamos planos, no início do ano, talvez muito diferente do que a gente tem colocado em prática nesses dias, ou pelo menos a gente tinha uma agenda a ser cumprida, e tudo isso mudou a partir do coronavírus, da Covid-19. A gente começou o ano em meio àquelas chuvas, as enchentes que aconteceram aqui na nossa cidade. A cidade tentou se adaptar e se recuperar de todo aquele dano, e eu me lembro que quando nós estávamos no retiro, agora no início do ano, em março, a cidade estava nesse processo de recuperação. Nós fomos para o retiro, a última enchente tinha acabado de acontecer, E eu queria lembrar também que no dia 20 de fevereiro nós já tínhamos um caso suspeito de coronavírus. Então, dia 20 de fevereiro tinha um caso suspeito. Nosso retiro começou dia 22. Então, 2 dias antes do retiro, a gente já tinha um caso suspeito aqui no Brasil. Dia 26 de fevereiro, ou seja, um dia depois do retiro, que o nosso retiro acabou dia 25, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em São Paulo, um homem de 61 anos. E dia 15 de março, então, aconteceu o nosso último culto presencial, por conta da quarentena. Então, isso já tem 2 meses e meio. Então, eu penso que de lá para cá, de março, de fevereiro para cá, especialmente março, a gente tem procurado rever a nossa maneira de ser igreja. E esse é um contexto importante que eu gostaria de trazer nessa noite para a gente compartilhar. A Igreja de Jesus Cristo, ela precisa mesmo sobreviver em meio a essas questões. A pandemia, a perseguição, as catástrofes naturais, crise política, crise econômica. Então, a igreja não somente precisa sobreviver em meio a isso tudo, como ela tem que continuar cumprindo a sua missão no mundo. A gente, não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho acompanhado a questão da perseguição da igreja hoje na China. Então, a China hoje fechou as portas para o evangelho. Não se pode mais realizar cultos públicos. As igrejas estão sendo, os templos estão sendo destruídos. Os cultos nos lares estão sendo controlados. Um culto online como esse não existe possibilidade nenhuma de acontecer. Então, a igreja na China tenta sobreviver hoje em meio a essa perseguição. As Bíblias foram proibidas, de serem vendidas. Então, hoje são 97 milhões de cristãos na China tentando sobreviver, se readaptando, a essa perseguição, nova perseguição do governo chinês. Eu entrei esses dias no site Portas Abertas e lá tem uma matéria sobre essa questão da perseguição da igreja na China. E eu trouxe um pequeno pedaço para reproduzir aqui para vocês. E a matéria diz assim, num trechinho: se um convertido do islamismo ou do budismo tibetano é descoberto
pela comunidade, pela família, ele geralmente é ameaçado, ferido fisicamente e denunciado às autoridades locais. Tudo em um esforço para recuperá-lo. Os cônjuges podem ser forçados a se divorciar. Vizinhos e a comunidade podem delatar a prática de atividades cristãs para as autoridades que agirão para impedi-los. Então, é isso que acontece. Os cristãos na China hoje são perseguidos, não somente pelos vizinhos, mas pelos próprios familiares. E aí tem o depoimento de um pastor chinês, né, com um pseudônimo aqui de Xi, e ele diz assim: nós não estamos com medo, mas precisamos aprender a ouvir cuidadosamente os impulsos do Espírito. Ele está nisto conosco. Nós apenas precisamos obedecer a sua voz e acreditar que ele sabe e vê a situação toda. Quando nós o seguimos, realmente não há o que temer. Então, irmãos, esse é um depoimento de um pastor chinês que vive hoje em meio à perseguição. Então, ele está dizendo aqui que eles não são tomados pelo temor, mas eles estão buscando seguir conforme a direção e a voz do Espírito Santo. Então, a minha pergunta nesse momento: como ser igreja, irmãos, em meio à perseguição? Você consegue imaginar uma situação assim, onde o seu vizinho pode te denunciar, um familiar, seu marido, sua esposa pode te denunciar em meio a uma perseguição, você pode ser preso, não é? E como que, talvez a pergunta para a gente nesse dia, como que a gente vai viver ou sobreviver em meio a essa pandemia? Porque a perseguição ela é permanente. Hoje na China não tem prazo de validade, não tem uma expectativa para o término da perseguição da igreja naquele país. E eu fico pensando, irmãos, como naquele país reunir para comunhão com os irmãos, como louvar em voz alta, como participar da ceia, como realizar os batismos, não é? Então a gente tem que pensar no nosso contexto aqui, no contexto da igreja. Como a igreja, que é uma instituição que é construída sobre tradições, liturgias, ordem de culto, como que nós, a igreja, dessa maneira, podemos então sobreviver nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo de isolamento, que tem um prazo não claro, determinado ainda, mas vai terminar, a gente sabe disso. Daqui um pouco tudo vai voltar ao normal, entre aspas, e a gente vai voltar a se reunir. Mas enquanto isso não acontece, será que a gente não tem que repensar algumas coisas? Esse momento do isolamento social não precisa levar a gente a repensar o que seja a vida cristã, a maneira como a gente tem vivido e desenvolvido a nossa vida cristã, a nossa maneira de ser igreja, porque a gente não pode, em meio à quarentena, esses dias, apenas sobreviver. Eu vou usar a expressão aqui na gíria, empurrar a vida com a barriga, empurrando com a barriga. Mas a gente precisa, como igreja, sobreviver e ainda cumprir o propósito de Deus através da nossa vida, minha e sua, que somos a igreja de Jesus. Eu fiquei me lembrando da igreja perseguida no final do primeiro século, os cristãos que eram perseguidos pelos imperadores. Você sabia que os irmãos, no final do primeiro século, ali perto da época onde João foi levado para a ilha de Patmos, exilado ali naquela ilha, os irmãos em Roma se encontravam em túneis. Não sei se você sabe, existe um livro, As Catacumbas de Roma, que conta essa história. Os arqueólogos já encontraram milhares de quilômetros de túneis.
com desenhos, descrições dos crentes daquela época que, por conta da perseguição, não é, se encontravam no subterrâneo ali da cidade de Roma. Agora, existe um grande fenômeno que o que a gente percebe na história da igreja, e particularmente nesse tempo da perseguição da igreja primitiva, ali do primeiro século, é que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Esse é um grande fenômeno. E foi esse um dos motivos que levou Constantino a instituir o cristianismo como a religião do império. Porque Constantino olhou para a igreja, para os crentes, e disse assim: se esses crentes, quanto mais eles são perseguidos e mortos, eles crescem, eu vou trazer para o meu lado esse tipo de gente. Então, foi um dos motivos, não é, que levou Constantino a declarar o cristianismo como a religião do império. Então, irmãos, eu penso que a gente precisa repensar. A gente precisa repensar e ver se o materialismo, se o consumismo, se o comodismo, né, se o conformismo não tem afastado a gente, a igreja ocidental, do que é de fato ser igreja. Se todos esses ismos que eu citei aqui não têm afastado a gente da missão essencial da igreja, que é fazer discípulos. Se não tem afastado a gente da essência do que é ser igreja, que não é meramente ser um religioso. Então, irmãos, a Covid-19 não é uma coisa boa. É uma tragédia no meio da humanidade. Mas eu penso que é o tempo da gente aprender, tirar ensinamentos, lições através de tudo que tem acontecido e que a gente possa responder, não é? A maneira que a gente tem, ou a maneira como a gente tem vivido, ou ser igreja. Não é? O que tem sido ser igreja? O que significa isso para mim e para você? Então, a partir daí eu queria, nesse domingo e a partir do mês que vem, a gente tirar algumas lições para a gente repensar esse tempo, mas não somente esse tempo, todo mundo tem feito isso, mas de fato o que é ser igreja. Quando a gente se encontra assim, em quarentena, um tempo de crise, um tempo de perseguição, porque a gente sabe, como eu disse, que esse tempo vai passar, com certeza vai passar. Então, a questão que também a gente precisa saber é se isso que a gente tem passado, não é, esse tempo de distanciamento nosso, se quando a gente voltar para os dias de culto, quando a gente voltar para a nossa vida no templo, as nossas reuniões presenciais, se a gente vai voltar sendo a mesma pessoa. Ou se esse tempo que a gente tem vivido vai mudar alguma coisa em nós. Para que a gente possa então lá na frente, no retorno às nossas reuniões, o convívio normal com os nossos irmãos, nós sermos pessoas e crentes melhores, maduros, não é? Que a gente possa crescer na fé e que de fato esse tempo seja um tempo de aprendizado para a vida da gente. Então eu queria trazer um ensinamento, começar nesse domingo, para a gente pensar. O primeiro ensinamento que eu vejo que a gente precisa tirar desse tempo de quarentena, coronavírus, Covid-19, é que a gente precisa ser uma igreja além do templo. A Igreja Presbiteriana Betânia de São Francisco, lá em Niterói, tem uma frase essa frase como slogan: igreja além do templo. E é justamente a respeito disso que a gente está falando, da igreja ser igreja independente da situação. E aí eu queria ler Atos capítulo 4, versículo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 4, para a gente começar a pensar, né, olhar para a igreja do Novo Testamento e pensar nessa questão da gente ser igreja além do templo. Porque a igreja do Novo Testamento funcionava assim.
Então, Atos, capítulo 4, versículo 1, de 1 ao 4, é esse texto que a gente vai compartilhar nas células online essa semana. Atos 4, de 1 a 4. Quando Pedro e João estavam ali naquele episódio, na porta formosa do templo, a cura daquele aleijado. Então, esse é o contexto. Diz assim o texto: enquanto Pedro e João falavam ao povo, isso depois da cura do homem, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Só para vocês saberem, os saduceus aqui, judeus saduceus, eram uma vertente, não é, ali dos judeus no Novo Testamento, e eles não criam na ressurreição de mortos. Então eles estavam preocupados com esse ensinamento aqui dos apóstolos. E aí o versículo 3 diz assim: agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, irmãos, esse é o início da perseguição aos apóstolos, depois da cura desse aleijado, a porta formosa do templo. Mas, não obstante toda essa perseguição, a prisão dos discípulos, o texto diz que chegou o número de 5.000 pessoas que creram na mensagem do Evangelho, não é? Então, a gente percebe que mesmo com a perseguição, mesmo com a prisão, os apóstolos continuavam pregando a mensagem do Evangelho. Quando a gente vai para o capítulo 5, depois que os discípulos realizavam muitos milagres, os apóstolos, parece aqui pelo texto, todos os apóstolos foram presos. E no capítulo 5, versículo 41, vai dizer assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Qual nome? O nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, irmãos, o que a gente percebe nesses versículos aqui, né, todos os dias, apesar da perseguição, os discípulos continuavam ensinando no templo e de casa em casa, que é exatamente o que a gente tem procurado fazer nos dias de hoje, com todas as nossas limitações, não é? Mas o que a gente percebe é que essa igreja, ela não era estática, e ela não permaneceu estática por conta da perseguição. Muito pelo contrário, essa igreja, ela era dinâmica. E ela não estava limitada ao templo, aos rituais, às cerimônias, mas ela proclamava Jesus também de casa em casa. Por onde os apóstolos iam, o evangelho de Jesus Cristo era anunciado. Então, nem mesmo a perseguição fez com que os discípulos se trancassem, que a igreja parasse e não avançasse. Eu queria ler no capítulo 6, naquele contexto quando Estevão é apedrejado e morto, não é? Logo após a morte de Estevão, capítulo 6 de Atos, capítulo 8 de Atos, versículo 4, não é? O texto diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, assim, por conta daquela perseguição, e aí vem a morte de Estevão, apedrejado, né? O texto vai dizer que Saulo, futuramente Paulo, consentiu com a morte de Estevão ali, não é? Por conta daquela perseguição, a igreja, os discípulos de Jesus, né? O texto de Atos vai dizer que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros discípulos foram dispersos. E por onde eles iam, eles pregavam a mensagem do Evangelho.
Então, a perseguição, a morte de Estevão e Tiago depois, não impediu. A igreja não ficou estática, nem amedrontada, mas a igreja continuou ativa pregando o evangelho por todos os lugares. Foi por isso que o evangelho chegou até os gentios. Por causa de homens que não se acomodaram ao longo da história, que deixaram as suas cidades, as suas pátrias, que o evangelho também chegou a cada um de nós. Então continua sendo assim. Ainda existem tribos, etnias que não foram alcançadas pela mensagem do evangelho nos dias de hoje. Então a igreja não pode parar. A igreja não pode se amedrontar, não pode se trancar nesses momentos de crise, mas a igreja precisa avançar. Então a igreja do Novo Testamento nunca esperou, nunca dependeu das circunstâncias favoráveis para pregar o evangelho. Eu queria trazer aqui alguns momentos da igreja do Novo Testamento que reflete isso, de que a igreja do Novo Testamento era além do templo. As pessoas não ficavam dependendo dos apóstolos, do templo, da EBD, do culto à noite, dos estações de crescimento, nada disso, que não existia mesmo no Novo Testamento, nem EBD, nem estações de crescimento, era simplesmente a pregação do evangelho, mas os discípulos iam, e a igreja avançava. Olha, por exemplo, Atos capítulo 8, naquela conversão e o batismo do etíope com Filipe, não dependeu de apóstolo. Não tinha nem mesmo um templo, uma congregação. O Espírito Santo direcionou Filipe àquele homem. E no momento que Filipe compartilha ali, explica o texto de Isaías para o etíope, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser batizado? Foi naquele momento. Filipe parou ali a carruagem, seja lá o carro que eles estavam naquele momento, e o batizou. Então, Filipe não ficou paralisado. Não sei quantas pessoas estavam presentes naquele momento, mas Filipe simplesmente viu a necessidade de uma pessoa que abriu seu coração e o batizou naquele momento. Atos capítulo 9, na conversão de Paulo. Um discípulo chamado Ananias é mandado por Deus à casa onde Paulo estava. Ele tinha muito medo, porque Paulo era um perseguidor, a sua fama era uma fama ruim, de um homem que levava os crentes à prisão, ao sofrimento, talvez até à morte, mas ele vai até aquela casa. E o texto diz que Ananias ora por Paulo naquela casa. Paulo é cheio do Espírito Santo, o texto vai dizer lá em Atos capítulo 9, e Paulo é batizado naquele momento. A Bíblia não diz, mas eu entendo, fica subentendido que seja bem provável que Ananias, que é um discípulo comum de Jesus Cristo em Damasco, tenha batizado Paulo naquela casa. Não foi num templo. E aí eu pergunto, quantas pessoas estavam naquela casa? Era uma casa comum. Então, assim, simplesmente Ananias foi obediente, foi até aquele lugar, e cumpriu a obra que Deus havia mandado para ele. Quando a gente acompanha esse texto de Atos capítulo 9, a gente vai ver que depois de um tempo, houve uma perseguição em Damasco a Paulo por conta do ensinamento da mensagem de Jesus, e os seus discípulos tiveram que descê-lo pela muralha de Damasco para que Paulo fugisse. Então a gente percebe, irmãos, que no Novo Testamento a igreja não parava. Em todos os lugares, seja lá para qual lugar eles fossem, a mensagem do evangelho era anunciada. Quando Paulo e Silas, na prisão, aconteceu aquele contexto de que a prisão tremeu e as cadeias se abriram,
e aquele momento com o carcereiro, eles foram até a casa do carcereiro, talvez em alta madrugada. O que acontece naquela casa ali? A conversão do carcereiro, o batismo do carcereiro e de toda a sua casa. Quantas pessoas estavam naquela casa? Por que eles não esperaram o dia seguinte? Por que eles não esperaram estações de crescimento, módulo de integração, para que esse carcereiro fosse batizado? É porque a igreja é dinâmica. Porque mesmo em meio às situações de crise, às circunstâncias contrárias, como foi o caso da prisão, a igreja avançava e a igreja crescia e as pessoas eram salvas. Eu queria trazer um contexto para um pouco mais de perto. No tempo da Reforma Protestante, durante a peste bubônica do século XVI, pelo menos 25 milhões de pessoas morreram na Europa naquele tempo. A Europa foi dizimada. Não é uma pesquisa que eu fiz, pode ser que até 50 milhões de pessoas tenham sido mortas por conta dessa peste no século XVI. E os irmãos naquela época faziam a mesma pergunta. Como que a igreja deve agir? A igreja deve cumprir a quarentena? Não deve cumprir a quarentena? As mesmas perguntas que nós fizemos nos dias de hoje, os irmãos lá da Reforma Protestante no século XVI fizeram essa mesma pergunta. E aí Martinho Lutero escreve uma carta para um pastor, dando algumas explicações, e o tema da carta é: se alguém deve fugir de uma praga mortal. E aí eu queria reler, parte dessa carta de Martinho Lutero para esse pastor. Ele diz assim, Martinho Lutero: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e a tomá-los. E olha o que ele diz: evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Então, Martinho Lutero, pelo que a gente entende, era a favor do isolamento, do distanciamento social. E a preocupação dele não estava com ele mesmo, mas com a vida do próximo, de contaminar o próximo. E no parágrafo seguinte vai ficar claro isso para a gente. Ele diz assim: se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará. E eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Então, irmãos, essa é a fé que a gente precisa ter nos dias de hoje. É uma fé genuína, é uma fé responsável, é uma fé que não é ousada nem insensata, mas é uma fé que também não tenta a Deus. Então, irmãos, a gente talvez haja necessidade da gente ficar com a palavra do chinês, do pastor, do Martinho Lutero, e a gente viver esse tempo da Covid-19, da quarentena, tudo isso que a gente tem vivido, com fé no coração, com temor ao Senhor, mas fazendo o que a gente deve fazer. E eu faço minhas palavras de Lutero: se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme a declaração acima.
de que Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Então, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a gente terminar. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que a gente precisa pensar e analisar, vivendo esse tempo da quarentena e da Covid-19, se a nossa vida cristã não está limitada ao templo. Você já pensou nisso? Olhando para a sua vida cristã hoje, será que a minha vida e a sua vida, será que nós não estamos dependentes do templo? Ou a gente vive a vida cristã como os apóstolos lá na igreja do Novo Testamento? Independente da crise, das circunstâncias, a gente não somente sobrevive, mas a gente continua cumprindo a missão de Deus para nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Porque eu penso, irmãos, que nesse momento a gente possa nos revelar ou nos revelarmos como 3 aspectos de crentes. O primeiro é o crente conectado. Então, quando eu olho para o contexto da nossa igreja hoje, irmãos, eu me sinto muito feliz e agradecido a Deus da maneira como a nossa igreja particularmente, tem respondido a esse tempo de quarentena. Eu percebo que a gente entendeu. Boa parte da igreja entendeu. E nós não somos mais dependentes do templo para nós termos comunhão uns com os outros. Aliás, tem o pastor Neil Barreto falando sobre esse assunto da igreja e a Covid. Ele diz assim: seria bom se saíssemos da pandemia muito mais comunidade do que templo. Comunidade tem a ver com comunhão, a gente sabe disso. Então, seria muito bom se saíssemos da pandemia mais comunidade do que templo. E eu penso que a gente tem vivido essa realidade. Porque o crente conectado, ele nunca perde o sinal, ele não sai, ele não fica fora de área. Mas ele está sempre atento ao seu relacionamento com Deus, mas atento também à necessidade do próximo. E eu penso que a gente conseguiu, irmãos, nesses dias, com todas as nossas limitações, a nossa igreja, a pequena igreja, tem caminhado nesse sentido. Porque em meio à pandemia, a nossa igreja ainda encontrou espaço para servir o próximo. Não é? Para ainda olhar e suprir a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente na nossa igreja hoje se esforçando para acompanhar as programações online da nossa igreja. Tem muita gente, irmãos, e isso traz alegria ao meu coração, participando das lives durante a semana. Os irmãos estão conectados aos cultos de domingo. Tem células nossas funcionando online, tem discipulados da nossa igreja funcionando. Tem muita gente na nossa igreja, eu acredito a maior parte, conectada. E tem muita gente conectada, irmãos, trabalhando para que essa transmissão pudesse acontecer. Envolve muita coisa, essa pequena transmissão de 1 hora e pouquinho, tem muita gente envolvida nisso. E só acontece porque essas pessoas estão conectadas. Sabe, irmãos, tem pessoas hoje na nossa igreja, e eu acredito que seja a maior parte, gente ansiosa pela volta dos cultos presenciais, como eu estou também. Mas essas pessoas conectadas com o corpo, que em meio a essa situação permanecem em comunhão com o corpo, essas pessoas, quando voltarem para as reuniões presenciais, eu tenho certeza que não serão as mesmas pessoas. Essas pessoas voltarão transformadas, movidas, não é? Pela presença de Deus, pela valorização das nossas reuniões. Mas enquanto isso não acontece,
nada impede que nós venhamos a nos esforçar para mantermos essa comunhão, independente das circunstâncias. Então, irmãos, outra questão que a gente percebe, que eu tenho visto, é que a igreja, o crente conectado, e nesse momento que a gente tem vivido, o crente conectado percebe, ele tem sensibilidade para reconhecer uma porta aberta de um coração ansioso, aflito, e uma porta aberta para a mensagem do Evangelho. Tem muita gente à nossa volta ainda no nosso convívio, nas nossas redes sociais, que estão abertas para a mensagem do Evangelho. E o crente conectado, ele percebe, ele tem essa sensibilidade e ele percebe quando a oportunidade aparece. Essa é uma igreja conectada ainda. Eu quero lembrar os irmãos que a igreja, os irmãos continuam ofertando. Os seus dízimos e as suas ofertas têm chegado. Irmãos, não diminuiu nem R$1 nesses 2 meses e meio. A igreja tem cumprido a sua fidelidade em compartilhar, em ofertar, mesmo nesse tempo, mesmo nessa circunstância, e a igreja continua avançando. Sabe, irmãos, uma irmã me ligou uns dias atrás, e daqui um pouquinho para frente vocês vão saber quem é, desejando se transferir para a nossa igreja nesses dias. E uma pessoa que participa dos nossos encontros online, como não vê comunhão nisso? Como não vê a presença de Deus trabalhando na igreja, mesmo nessa situação? Sabe, irmãos, hoje nós estamos utilizando a tecnologia, mas a Lutero aproveitou a descoberta da prensa, da imprensa, no século XVI. Não é? Paulo enviava suas cartas para as igrejas. Nós utilizamos aqui a ferramenta que a gente tem. E Deus continua nos abençoando, Ele continua trabalhando nisso que a gente está fazendo, porque a igreja não parou. Então, irmãos, nós temos ainda alguns projetos da igreja acontecendo nesse tempo de quarentena. Um projeto vai sair daqui a pouco. Não é? Vocês vão saber, a gente vai se alegrar, outro está caminhando, está sendo trabalhado, mas a igreja não parou, as coisas estão acontecendo. Então, irmãos, isso tudo acontece quando a gente entende que ser igreja é além do templo. O conectado voltará depois dessa pandemia muito mais fortalecido, eu tenho certeza. Amém? Só que eu queria alertar, talvez você que esteja nos ouvindo nessa noite, queria alertar você, porque eu pensei, existe o crente conectado, que é o crente além do templo, o pastor conectado, que é o pastor além do templo, mas existe o crente stand-by. Sabe o que é o stand-by? É o crente em espera. É o pastor em espera. Ele está esperando a pandemia acabar, porque quando a pandemia acabar, aí ele volta. Aí ele volta para o templo, aí ele volta para o seu ministério, mas ele está esperando. Quando isso acontecer, aí ele volta às suas atividades normais. Então, irmãos, talvez seja um tempo para repensar. Eu não sei quanto a você, talvez não estou julgando ninguém, apontando o dedo para ninguém, mas analisa. Você está conectado? Porque se você não estiver conectado, talvez você esteja no modo de espera. E o modo de espera pode revelar para a gente, às vezes, um compromisso com a instituição, com a religião, com a denominação, mas não com as pessoas. Não um compromisso com a comunhão. Não um compromisso com a missão da igreja. E não um compromisso principalmente no que diz respeito ao relacionamento com Deus.
Porque quando nós somos igreja de Jesus Cristo, nós somos assim. Talvez ela até se revele nesses tempos, no tempo de crise, de dificuldade. E aí eu queria trazer a outra palavra do Neil Barreto, que diz assim: templo cheio não é sinal de igreja saudável. A saúde da igreja se mede na sua capacidade de servir. Então, essa é a questão. A gente está servindo hoje? A gente está preocupado hoje com o próximo hoje, com a necessidade hoje? A gente está servindo hoje? A gente está sendo igreja além do templo hoje? Ou a gente ainda está preso ao templo, conectado ao templo, dependendo do templo? Então, nesse sentido, irmãos, é o irmão em modo de espera. Quando passar, aí eu volto. Só que talvez, irmãos, quando a pandemia passar, o irmão, em modo de espera, vai voltar com alegria. Não é? Passou o tempo da pandemia. Mas eu entendo que a alegria vai passar novamente. Porque a pessoa está conectada apenas com a instituição. Apenas com a denominação, com a religião. Talvez é bem provável que a alegria passe rapidamente e a pessoa continue sendo a mesma pessoa a partir dali. E por último, irmãos, eu gostaria de mencionar o que eu pensei que é o crente desconectado. Tem o crente conectado, que é o crente além do tempo, que vive o reino hoje, independente das circunstâncias. Não está estático, mas é dinâmico. Tem aquele que está esperando. A hora que a pandemia passar, eu volto para as minhas atividades. Mas tem aquele que é o desconectado completamente. Sabe qual o perfil que eu pensei do crente desconectado? É aquele que é a mesma pessoa antes e depois da pandemia. Não mudou nada. Para ele, o ser igreja antes, durante e depois da pandemia é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Para essas pessoas, talvez ser assíduo na igreja, compartilhar, servir, contribuir, não faz diferença. Talvez para essas pessoas elas não tenham entendido ainda que frequentar a igreja é diferente de fato ser igreja. E por último, eu gostaria de trazer mais uma frase do pastor Neil Barreto, quando ele diz assim: a pandemia nos rouba o lugar e o tempo, mas não rouba a comunhão. Amém, irmãos? Então eu penso, irmãos, que é um bom motivo para a gente pensar. Talvez seja um grande ensinamento que a Covid-19 nos traz. A gente tentar olhar individualmente, cada um de nós, eu, você, cada um de nós, e a gente perceber se nós somos uma igreja além do templo. Se a gente tem vivido o ser igreja hoje. Se a gente tem se esmerado para acompanhar a obra, o reino, ou se a gente está esperando tudo passar. Ou pior ainda, se para a gente não faz diferença nenhuma. Antes, durante e depois da pandemia, nada mudou. É tudo a mesma coisa. Eu penso até, irmãos, que uma pessoa que se diga discípulo de Jesus, mas é desconectado, talvez viva apenas uma vida de religiosidade. E nesse caso, precisa se converter. Precisa ter um encontro com Jesus pessoal para nascer de novo, para ser uma nova pessoa em Cristo. Mas eu queria reiterar, voltar para o primeiro tipo de pessoa, que é o conectado, e assim, manifestar a alegria do meu coração, de perceber que a nossa igreja como um todo avançou, amadureceu. Nós não estamos fazendo as coisas por fazer. Porque tem que fazer.
O pastor da igreja não está fazendo o que a gente tem procurado fazer para cumprir com determinadas coisas, para fazer jus ao salário. Não é essa a intenção. A gente vai realizar no dia 12 de junho um jantar de namorados online. No dia 14 de junho a gente vai ter uma celebração para as crianças online. Não é para tapar buraco, não. É para trazer a igreja à comunhão. É para a gente ainda alcançar pessoas, mesmo assim, online, como a gente está fazendo. Então, irmãos, vamos continuar assim, sendo igreja além do templo. Porque quando a gente voltar para o nosso templo, e a gente vai voltar, nós voltaremos com uma motivação muito maior no nosso coração. Talvez nós não sejamos as mesmas pessoas. E eu penso, irmãos, que tenho conversado com o conselho, eu não tenho dúvida nenhuma, o dia que a gente abrir a porta da igreja, quando a gente puder realizar os nossos encontros presenciais, eu entendo que a gente vai voltar com toda a motivação, não haverá desânimo, apatia, porque a gente continua sendo igreja, apesar da Covid-19. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem, obrigado pela igreja do Novo Testamento que nos ensina a sermos uma igreja além do templo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido assim, unidos no Teu nome. Senhor, nós estamos aqui nesse encontro online, mas o Teu Espírito Santo fala com a gente. Assim como a gente teve lá na ceia online, um pouco mais de 60 pessoas, e o que a gente sentiu é a Tua presença. O que a gente sentiu é a alegria de nós estarmos reunidos, 2 ou 3, mesmo que online, e o Seu Espírito ali, conduzindo a nossa reunião, o Espírito Santo presente ali no nosso meio. Isso tudo porque há o desejo do nosso coração, nesse tempo de quarentena, de não permanecermos estáticos. Nem esperarmos o tempo passar para a gente voltar a fazer as coisas que nós fazíamos. Não, nós queremos ser igreja hoje. Nós queremos nutrir a nossa comunhão uns com os outros hoje. A gente quer cumprir a missão deixada por Jesus Cristo a nós, a sua igreja hoje. E quando a gente voltar, Deus sabe quando, sabemos que voltaremos fortalecidos. Quem sabe a igreja acrescida de outros membros mais, porque nós temos entendido, e eu quero te agradecer, Senhor, porque a nossa igreja não parou, não está parada, mas está ativa e atenta. Mas eu quero orar, Senhor, pelos irmãos que talvez estejam ouvindo essa mensagem, talvez até de outras igrejas, quem sabe, e que estão no modo de espera, esperando a igreja voltar, esperando a porta da igreja aberta, para só ouvir, para voltar para o seu ministério, lá quando Deus permitir. Deus, fala os corações, renova a alegria, a força, o ânimo dessas pessoas, abre a mente espiritual dessas pessoas para que elas possam entender que precisam ser igreja de Jesus Cristo hoje. Que não há tempo de espera. Que há, na verdade, urgência, o Senhor pode voltar nesse tempo de quarentena, quem sabe? E que o Senhor possa alcançar o coração dos desconectados. Daqueles que não estão sentindo falta dos irmãos, que nem fazem às vezes questão de estar no meio. Para essas pessoas que, quando voltarem desse tempo de quarentena, tudo vai permanecer a mesma coisa. Que o Senhor possa converter esses corações a Ti. Porque não existe relacionamento nosso com o Senhor sem a igreja. Nós somos o corpo, do qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Nós fazemos parte de um corpo espiritual, de uma família.
E quando a eternidade chegar, quando o céu chegar, nós estaremos juntos e não sozinhos. O céu é lugar para onde os crentes irão. O céu é o lugar da comunhão dos santos do Senhor. Então nós precisamos aprender a ser igreja nesse tempo, a rever como nós temos sido igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Então leva a gente, Senhor, para um tempo de crescimento e de amadurecimento. E quando tudo isso acabar, que, como eu disse, nós sejamos pessoas mais fortalecidas, renovadas, amadurecidas no Senhor, para cumprirmos tudo aquilo que o Senhor designou para cada um de nós. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Derrube os muros, veja o mundo que deixamos de perceber. Olhe para além de si mesmo, há muito mais a fazer. Eu não preciso ver pra acreditar. Eu não preciso ver pra acreditar. Não posso conter o fogo que arde no meu coração. Olhe pro céu, a esperança revelada em Jesus. Mais que esta vida, o seu amor é a esperança real. Eu não preciso ver pra acreditar. Eu não preciso ver pra acreditar. Não posso conter o fogo que arde no meu coração. Minha vida é tua e a esperança enche o meu coração. Jesus, o teu amor derruba os muros e a criação retorna a ti, para ti e ao teu nome damos glórias. O teu amor nos transformou e nos chamou pra te adorar em espírito, enquanto esperamos por ti, Jesus. Teus filhos e filhas que estão na escuridão, nos use pra trazer de volta a ti. Veremos teu Espírito agir sobre os perdidos e verão a salvação que há em ti. Teus filhos e filhas que estão na escuridão, nos use pra trazer de volta a ti. Veremos teu Espírito
agir sobre os perdidos e verão a salvação que há em ti. Eu não preciso ver pra acreditar, eu não preciso ver pra acreditar, não posso conter o fogo que arde no meu coração. Minha vida é tua e a esperança enche o meu coração. Jesus, o teu amor derruba os muros e a criação retorna a ti, para ti e ao teu nome damos glórias. O teu amor nos transformou e nos chamou pra te adorar em espírito, enquanto esperamos por ti, Jesus. Graças a Deus, irmãos, por essa reunião onde estivemos juntos aqui para celebrar a Deus mais uma vez. Vamos orar para a gente terminar nosso momento de culto, de celebração a Deus? Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesse tempo. Leva a gente, Senhor, para uma vida cristã ativa. Senhor, que nós possamos estar atentos, Senhor, a todas as necessidades que acontecem à nossa volta, as pessoas que precisam, Senhor, de um suprimento, mas muito mais do que isso, às vezes uma mensagem de conforto, de refrigério e até mesmo uma mensagem de salvação. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido a nossa igreja, obrigado porque nós temos entendido, Senhor, o que é ser uma igreja além do templo. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela certeza que vai no nosso coração de que quando tudo isso passar, nós voltaremos, Senhor, a nos reunirmos presencialmente, mas fortalecidos pelo Senhor, valorizando cada encontro. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a gente tem vivido assim. A gente tem, Senhor, percebido nas nossas reuniões, mesmo que virtuais, não é, a presença dos irmãos, o esforço para que essas pessoas participem. Então nós queremos te agradecer, porque mesmo nesse tempo o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, toda a força, todo renovo do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos queridos, nesses dias, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa semana, fiquem na paz. A gente se vê durante a semana aí, nas lives, tá bom? Um beijo, tchau. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!